Então, bom dia. Vamos continuar derivadas? Basicamente, eu falei, eu terminei na aula passada com a interpretação geométrica, né? Vou colocar aqui a equação. Você fala sobre coeficiente angular, equação gráfica. É o seguinte, ó. Vou repetir o que eu falei na aula passada. Que como foi no final e não foi gravada, né? Eu acho que vale a pena a gente enfatizar um pouquinho aqui. Imagina que eu tenho uma função sei lá, vamos supor que seja assim ela. Aí eu pego um ponto X, aí o f de x é esse ponto aqui, ó. Tá? Aí você pega P, aí passando por esses dois pontos aqui eu tenho uma reta. Não vai ficar mesmo reto aqui. Cadê? Aquele negócio, a inclinação dela aqui tá ruim. Vai ficar assim, deixa eu... Nossa, ficou péssimo. Enfim. Deixa eu fazer mais curvado aqui para ver se... Pronto. Ok. Aí é o seguinte, a ideia aqui... Primeira coisa, o coeficiente angular dessa reta R, vou chamar de R, coeficiente angular da reta R Bom dia.
Então, o coeficiente angular dessa reta é essa fração. Não é nem fração. Como é que é o nomezinho, gente? Estimativa. Ou então, essa constante aqui, né? Basicamente, se considerar esse triângulo aqui retângulo, é a tangente desse ângulo aqui. Por exemplo, se eu pegar esse tamanho aqui, vamos supor, na verdade, P menos X aqui, né? E o outro é F de P menos F de X, tá? É a tangente desse ângulo. É porque inverte, por exemplo, se eu pegar, vamos supor que eu pego o tamanho aqui, né? Esse tamanho aqui é F de P menos F de X, né? Que é o maior menos o menor. Esse tamanho aqui embaixo é P menos X. Quando eu pegar a tangente desse ângulo, é o cateto, o que é? Oposto sobre o adjacente. Então, F de P menos F de X sobre P menos X. Mas é a mesma coisa se eu trocar o sinal de cima e embaixo, tá? F de X menos F de P sobre X menos... é a mesma coisa, só X menos P. Então, esse é o coeficiente angular dessa reta em vermelho. Só que é o seguinte, eu quero que essa reta aqui... Aliás, eu vou fazer com que esse X aqui ele se aproxime do P. Tá? É basicamente o exemplo que eu vou tentar colocar aqui, ó. Quando eu olhar esse quociente aqui, quando x está próximo de P, que limite é esse aqui? Vocês lembram? Quem que é ele? X menos F de P sobre X menos P, quando X tende a P. O que é isso aqui? Zero? Nada? Não é a derivada, gente. Isso aqui você não pode esquecer, não. Então, a derivada desse quociente é esse limite aqui. Aí, então, basicamente, eu quero saber o que acontece quando x se aproxima de P. Quando x se aproxima de P, essa reta aqui ela vai mudando a inclinação dela aos poucos. Eu vou tentar colocar um exemplo aqui, ó. Só para vocês verem aqui. Vou pegar essa função, eu vou pegar dois pontos. Vou pegar uma reta aqui. É que eu quero que vocês vejam o movimento aqui. Pega x2, tá? O problema é que... Será que deve se eu consigo fazer? Deixa eu aqui. Deixa eu só fazer um cálculo bem aqui rápido. Porque eu vou tentar... Porque é o seguinte, ó. Eu quero... À medida que eu mando x por p, essa reta vai se movimentar. Eu quero fazer isso aqui, nesse programinha aqui, para vocês verem a reta se movimentando. Então, eu vou pegar um ponto P quadrado, que é esse que está aqui. Eu vou pegar o ponto 1 e 1.
Aí eu vou calcular a reta que passa por esses dois pontos. Vocês lembram como é que pula a reta que passa por esses dois pontos? Não? Não é a reta assim, y igual a ax mais b. Vamos ver se dá certo o que eu quero fazer aqui. Aí, como ela passa por esses dois pontos, quando o x for 1, o y é 1. Então, eu tenho 1 igual a a mais b. E quando o x for p, o y é p quadrado. AP mais b. Aí você pega uma menos a outra. Quando eu pegar de cima menos a de baixo, eu vou ter 1 menos p quadrado igual a menos ap. Aí cancela o b. Um menos p, tá? Esse 1p quadrado você coloca como 1 menos p, 1 mais p. Aí o p aqui, eu não quero que ele seja 1, eu vou cancelar, ó, supondo que o p, supondo que ele não é 1. Então você tem a igual a 1 mais p, né? Aí eu vou usar essa equação agora, ó, essa primeira aqui. O A sendo 1 mais P. Eu vou ter que o B é igual a menos P, né? Então a equação, se eu não tiver errado nada aqui... Perdão, não é A aqui, é X. Ó, a equação da reta é AX mais B. O A é 1 mais P e o B é menos P. Por exemplo, se eu substituir o X por 1, vai cancelar o P e vai dar 1. Se eu substituir por P, vai cancelar o P e vai dar P quadrado. Então tá certo essa daqui. Aí eu vou escrever essa equação lá no negocinho aqui. Vamos ver se vai funcionar o que eu pensei. Menos P. Ó. Aqui. Ó, vamos lá. Deixa eu tirar esse bicho aqui. Grade secundária. Pronto. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, ó. A reta, essa roxa, ela tá secante. O que é uma reta secante? Ela tá cortando o gráfico em dois pontos, ó. Que nesse meu desenho aqui. Tá vendo que a reta vermelha tá cortando o gráfico em dois pontos? Só que à medida que eu faço o P se aproximar do 1, ela vai o quê? Ela vai virando tangente. Ó, entendeu? Tá? Basicamente é isso que eu quero. Quando a reta está secante e eu faço o P se aproximar do ponto aqui de tangência, então assim, você pode ver, ó, pronto, ó. O P aqui, imagina que é o X, tá? Aí, eu poderia colocar a reta tangente, eu vou fazer só um cálculo aqui rapidinho. Eu vou colocar a reta tangente no ponto 1, 1. F de 1, 2, x menos 1. Pronto. Essa daqui. Ó, essa reta preta aqui é a reta tangente. Essa aqui é a reta tangente no ponto 1, f de 1. Ou seja, ou no ponto 1, 1. Que é esse ponto aqui, essa bolinha vermelha. Aí eu vou colocar a reta secante. Essa reta roxa. Quando eu faço o x, que é o meu, ele se aproximar do ponto de tangência, é a mesma coisa aqui, ó. Esse desenho aqui.
Estou fazendo o x se aproximar do P aqui. Tá? Quando x se aproximar de P, essa inclinação aqui ela vai se aproximar da reta tangente. Tá vendo? Então, o P se aproxima do ponto de tangência, ela vai se aproximando. A reta roxa, que é a reta secante, se aproxima da tangente. Tá? Dá para entender isso? É o que eu quero dizer aqui, ó. Quando eu faço o x tender a P, a derivada ela se aproxima do coeficiente angular da reta tangente. Ela vai acabar sendo o coeficiente angular da reta tangente. Ok? Porque se essa o nome não é estimativa, não. Eu vou colocar essa expressão, mas não era a palavra que eu queria falar. Essa expressão aqui é o coeficiente angular da reta secante. Quando eu faço o x se aproximar do P, a inclinação da reta em vermelho, ela vai ficando igual à da reta tangente. É o que eu quero dizer. Ó. Tá? A reta roxa aqui, quando eu faço ela se aproximar, o x se aproximar do P, ela vai virando a reta tangente. Ok? Então, é exatamente isso que eu quero dizer, ó. Daí, f' de P é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de F no ponto PF de P. E aí, eu não sei se vocês lembram lá da... Eu tenho quase certeza que é o primeiro ano do ensino médio, mas eu não sei como é que está hoje em dia. Quando você tem uma reta, a equação da reta com coeficiente angular M, que ela passa no ponto PF de P, a equação dela é escrita dessa forma aqui. Inclusive, eu acho que eu até falei alguma coisinha lá no começo do curso. E aí, mas como o coeficiente angular da reta tangente é a derivada, a gente substitui esse M pela derivada de P, tá? Então, logo, ó, y menos f de P, f' de P, vezes x menos P, é a equação da reta tangente ao gráfico de F no ponto PF de P. Ok? Aqui, né? Aqui é só para fazer, isso aqui é só para, mas se vocês quiserem escrever, é para funcionar isso aqui, tá? Caso vocês queiram. Aí eu vou fazer exemplos aqui da equação da reta. E aí, como vocês estão? Doente? Eu acho que eu também estou começando já a amanhecer com a garganta. Ontem eu já estava... É ruim, viu? Então hoje eu vou falar... Na verdade, eu disse que eu ia falar hoje das funções exponenciais logarítmicas, né? Mas já que eu já estou na reta tangente, eu vou falar só de reta tangente. Reta tangente, reta normal, para não misturar as coisas, tá? E na aula que vem a gente faz o logaritmo. Já copiaram aqui? Aqui também?
Hã? Quando chegar em casa, já passa. Tem que lá em cima. Como é que vocês estão nesses... faltando um mês para acabar? Mas não precisava exagerar, né? Como é? Mas é porque assim, tá da civil, mas assim, qualquer aluno pode se matricular. É porque estourou o número de vagas. Ficou 21 na fila, que eram só 50 vagas. Qualquer, assim, uhum. A linear são 4 lineares, né? Civil, matemática, computação mas qualquer aluno de qualquer curso pode se matricular em qualquer uma das 4. Posso passar? Ó, eu vou marcar aqui uma lista de exercícios para vocês tentarem fazer, tá? Mas eu vou fazer aqui com vocês. Eu não sei vocês, mas quando eu entrei na faculdade, para mim, o semestre mais complicado foi o primeiro. A inexperiência, ela, nesse aspecto, ela fala muito mais alto. Ó, exercício 7.16, eu não sei a página da edição que vocês têm, mas dessa da quinta é 207. Então, vamos pro primeiro. Determine, né? As equações das retas. Na verdade, é da reta tangente. É porque tem a reta tangente e a reta normal. Primeiro eu vou falar da reta tangente. Ao gráfico das funções abaixo. No ponto dado. Então tem a função. F de x igual a 3. Não é igual a 3. É igual a x quadrado. E eu sempre vou colocar o gráfico aqui pra gente ver, que fica sempre mais interessante. Então, é uma parábola, né? X quadrado menos
3x, né? Tá aqui essa parábola. Aí o ponto, ele diz assim, o ponto ele tem a abscissa zero. Basicamente ele está dizendo o quê? Que x é zero, né? E aí o f de zero é quanto? Zero, né? Esse exemplo aqui não vai ter graça, porque vai dar um resultado muito trivial. Então o ponto é o 0, 0, né? Aqui basicamente está dizendo o quê? O P, perdão, eu vou colocar aqui, não vou colocar X não, vou colocar P, tá? Esse aqui é o P. E este aqui é o F de P. E aí o que você tem que saber? Você tem que saber lembrar da fórmula, tá? Y menos F de P, F' de P, X menos P. Então, observe que o P eu sei quem é o F de P, então falta calcular o F' de P. Aí eu vou pegar a função, que é x quadrado menos 3x, e vou derivar essa função. Qual é a derivada dela? 2x menos 3. Tá? Eu vou aplicar isso aqui deixa eu estranhar uma coisa. Eu vou aplicar isso aqui no zero, que é o ponto P, tá? F de P não, F' de P. Aí quem é o P? É o zero. Aí você aplica aqui, ó. Onde tem x eu coloco o zero, então é 2 vezes 0 menos 3 é menos 3. Tem alguma coisa errada aqui. Vocês vão já ver por quê. Oi? Aí a equação, ó, é y menos f de 0 x menos 0. Agora é só substituir. Quem é o f de 0 é 0, né? Filhinha de 0 é menos 3. Aí vai dar menos 3, né? Assim. Só que tem uma coisa estranha. Quando eu coloco aqui... Primeiro eu coloco o ponto de... Não tem nada estranho não. Eu que tô dormindo aqui. Tá certo aqui, lógico que tá certo. Ó. Grade secundária e plano. Vou tirar essas coisas aqui. Saúde. Tá vendo, ó? Primeiro, você tem a função, que é essa em vermelho aqui. Aí eu boto ponto de tangência, o ponto que nós achamos, que é o ponto 0, 0, ó. Ponto PF de P. Então eu coloco lá. E depois eu coloco a reta que eu encontrei. Tá vendo como ela é tangente? Que foi a menos 3x. Tá? Então você tem o gráfico, você tem o ponto de tangência e você tem a equação da reta tangente, que é essa reta aqui. Certo?
fazer mais um. Fazer a letra D desse item aqui. Vou colocar a letra D aqui, tá? Vocês. A função agora é x mais 1 sobre x. E o ponto no ponto de abscissa 1. Professor, o que é reta tangente, professor? Hã? O que é reta tangente? Uma reta tangente é uma reta que toca em apenas um único ponto do gráfico, de uma função, que nem essa daqui. Imagina o seguinte, imagina uma bola de futebol, ou uma esfera, né? Se eu pegar essa caneta aqui e botar ela na esfera, ela vai tocar só num único ponto. Assim. Aí ela é tangente. Ou está tangenciando a circunferência, tá? Você consegue imaginar outra situação assim na natureza? Alguma coisa assim que tangencia? Hã? Uma roda quando... Exatamente. Aqui, ó. Tá aqui o desenho, só que de cabeça para baixo, né? Uma bicicleta aqui, ó. Menina andando de bicicleta. Não é uma coisa assim? Ó. Eita, como é que fica? Né? Ainda bem que eu sou. Não, mas isso aqui, mas você sabe que eu desenho bem? É sério, depois eu vou trazer os desenhos que quando eu fazia. Assim vai ficar com não sabe. 16 anos que eu não desenho. Eu desenhava muito bem. Vai comprar um caderno da pessoa? Se for não. Você tem quantos anos? 22. Hã? 22? Ah, tá. Não. É 22? Sim. Não. É isso que eu acho. Ai, meu Deus. Não posso ser ingênuo aqui nessa. Entrei na faculdade com 10 anos de idade. Eu vou pesquisar lá no seu Latex. Tem que pegar, tá? Não, no Lattes, né? Não, tem não. Ó, vamos fazer aqui. Hã? Nesse caso aqui, ó, o P é 1, aí você calcula o F de P, que é o F de 1. Dá 2. Não, não tem 22 não. Nossa, cara, não tinha. Não, é mais que isso. 42. Ai, Esse aí vai ser nem. Olha aí, bota 26 ou 27. e aí, vamos lá? E aí, primeiro, agora eu tenho que derivar a função, né? Ó. Qual a derivada de x? Só para ficar mais fácil, gente, vocês podem colocar x, aliás, 1 sobre x como x a menos 1. Assim, ó. Porque quando eu derivo, mais fácil, né? A derivada do x é 1, né? E a derivada do x a menos 1, o menos desce, então fica menos x, ela vai dar menos 2. Porque o expoente perde uma unidade, né? Então, o menos 1 desce, aí fica menos 1, menos 1. Tá? Agora eu calculo o f'. Essa aqui também vai... Essa aqui vai ficar um pouquinho... Agora eu calculo... Perdão, tá faltando a linha aqui. O f' de 1, que é o ponto... Deixa eu só...
formou em 2010. 2010. Com quantos anos? Quantos anos? Pessoal, você vai deixar a gente nessa curiosidade. Eu vou procurar em vários. Não podem procurar aí. Deve estar em algum lugar por aí. Vou deixar de aprender. Que dá zero, né? O F'. Aí eu coloco a equação. F de 1, F' de 1, x menos 1. Aí é só substituir, tá? Y, quem é o F de 1 que nós encontramos? 1. Não, o F de 1 não é 1, o F de 1 é 2. O F' de 1 é 0. Então vai ficar 0, vai ficar assim, ó, y igual a 2, né? Aí você vai lá, ó, se eu fosse colocar aqui, y igual a 2, o ponto de tangência é 1, 2, que é 1, o P, o F de P, então é 1, 2 aqui, ó. E aí você só troca a função aqui. Ó, tá vendo? É justamente entre aspas, o vértice dessa, ou então ponto de mínima, né? É melhor, tá? Função entre a reta tangente. Então essa é a primeira aplicação da derivada. A derivada é o coeficiente angular da reta tangente de uma reta que é tangente num ponto P de P, tá? Na verdade eu formei antes de... Qual era? Não, como assim? O seu doutorado? Otimização. Como é que é? Eu fui procurar aqui, mas depois. Tipo, não, mas é sério. A de otimização do fazer. Nossa. Como é que é? Pode ser perto dos 50 resolve esse problema. Vou botar bem perto. Tem experiência na área de matemática com ênfase em otimização. O que é isso? Não, tem várias coisas, mas o que eu faço é, você tem um método computacional, e aí basicamente eu estudo a parte teórica desse método, que é provar se ele converge ou não. Não. Vai, ele tem 42 anos, cara. É. Não, pelo amor de Deus, não tem 42 não. 52. Daqui a pouco eu vou passar com você, eu também não faço. Vai estar na fase do N. Você vai fazer uma aposta sobre isso? Não, porque... Aposta de quê? Dois pontos. Se você tirar um 10 na prova, eu digo. Cara, o problema é que ele não tá não tem. Ó, pessoal, ó, vamos fazer um desenho aqui. Reta normal ao gráfico de F. A gente viu que é uma reta tangente, né? Uma reta normal é uma reta que é perpendicular à reta tangente. Hã? Ela toca o gráfico sim. Vamos fazer aqui um desenho. Eu vou só dizer qual é a equação, tá?
Então, eu tenho, imagine aqui que eu tenho o gráfico da função. Aí nesse ponto aqui, F de P, eu tenho uma reta tangente aqui. Ok? Então, essa verde é a reta tangente. Bom dia. Ele veio sem boné, né? A reta normal é uma reta que passa por esse mesmo ponto, só que ela é perpendicular à reta verde, tá? Esse bicho tá travando hoje. Ai, ai. Vamos, meu senhor. Pois é. Hã? Oi? Eu fui no estágio no Subway. Doutorado de sanduíche. Foi bolsa do Ciência Sem Fronteira. Doutorado de sanduíche. Reta tangente não, reta normal. Hã? Ela perguntou, doutorado de sanduíche, eu falei que tinha feito estágio no Subway. Entendeu? Aí ele foi só risada. Ó, a reta tangente, vamos lá, né? Eu tô aqui tentando, meia hora tentando fazer esse negócio aqui. Porque esse bicho trava demais. Isso aqui é porque eu não carreguei ele ontem e ele tá carregando agora, o notebook. Ah, não. Eu clico aqui, ele não... Ele sabe automático? Salvo. Pronto, voltou. Voltou não, sem vergonha. Ó, a reta tangente é essa verde aqui, que ela toca o gráfico no único ponto. A reta normal é a reta que é perpendicular à reta tangente, tá? E aí tem a equação dela também, da reta normal, do mesmo jeito como tem a da reta tangente. A equação da reta normal, o gráfico da função. Eita, coisinhas. Eu não queria coisar o... ter que reiniciar esse negócio. O problema é que eu esqueci de botar pra carregar. Fui dormir. Então, a equação da reta normal ao gráfico de f no ponto P
E vocês, no ponto P, F de P, é dada por... É a mesma coisa, só que muda o coeficiente angular da reta. Que o coeficiente angular da reta normal é o inverso do coeficiente angular da reta tangente por sinal de menos. Vou colocar isso aqui na outra página, tá? Porque aqui não, eu não quero que corte aqui. Vocês estão conversando. Vocês querem que eu dê presença em vocês? Aí vocês não precisam conversar, esperar a chamada. Ele tá meio... Depois você não pode dizer que não estão entendendo. Como é que vocês vão entender olhando no celular? Hã? Oi? Não. Vocês conseguem passar 10 minutos sem mexer no celular? Conseguem mesmo? Então podemos começar agora. Vocês podem, por 40 minutos, não mexer no celular. Ó, por exemplo, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou pegar um exemplo aqui, 1 sobre x quadrado, tá? Vou calcular a reta normal. Então, calcule. Sobre x quadrado. Vou calcular a tangente da normal no ponto 1f de 1. Vou colocar o gráfico dela aqui. Isso daqui, ó. Então, ponto 1, o f de 1 também é 1, né? E quando eu coloco ali, substituo aqui o x por 1, vai dar 1. É esse ponto aqui, ó. F de 1 também é 1, tá? Então, basicamente é o ponto 1, 1. Aí eu vou derivar. Lembrando que essa aqui é muito mais fácil você colocar assim, x a menos 2, em lugar de colocar 1 sobre x. Tá? Assim. Calculo f' do ponto, então f' de 1. Quando eu colocar 1 a menos 3, vai dar simplesmente 1, né? Então, o f' de 1 é menos 2. Agora eu vou calcular aqui da reta tangente. Então vai ficar f de 1, que é 1. Mais 2. Mais 3. Então vamos colocar essa equação aqui, ó. Tá vendo? Da reta tangente.
Agora eu vou calcular normal. Menos 1 sobre... Aqui é filinha aqui, tá? Aqui. Aí o f de 1 é 1, né? Menos 1 sobre f' de 1, que dá menos 2. Que vai dar menos, vai dar 1 meio, né? X é menos 1. X sobre 2 menos 1 meio, né? Então a conclusão é que y é x sobre 2. Vai ficar menos 1 meio mais 1. Ok? Isso aqui. Vamos colocar essa equação e ver o que acontece aqui. Y é x sobre 2 mais 1 meio. Tá vendo? É justamente aqui você tem o gráfico, tem a reta tangente, que é essa preta, e essa outra que é a normal, que é perpendicular à reta tangente. Tá? Uhum. Onde é que eu coloco aqui? Aqui, né? Deixa eu fazer a chamada aqui. Então, Adão não veio, Adeline, Aline, Ana Valéria, Antônio Josimar, não veio, Aurélia, bom dia, Bruno, Cícera Lívia, não veio, Cícero Cauã, Cícero Emanuel, não, Felipe, Francisco Carlos, está aqui, Ingrid, faltou, Isabel nunca veio, né? João está aqui, Jorge Luan, Jorge Luan faltou, né? Jorge Severino, José Alisson, José Aleph também não veio, né? José Igor, José Luiz também não, né? Josias, Júlia tá aqui, Lília nunca veio também, né? Luciano, Marcelo tá aqui, Marciele, Maria, Marciele veio hoje? Não, né? Mateus, Moisés não veio, Paulo Fernando, Pedro Silva, Rafael Silva, Sabrina e o William tá aqui também. Oi.
12 faltas. Aline, 14. É pior do que a minha mentira. Quem foi que perguntou? Reprova com quantas, professor? 15? É 16. Na verdade, reprova com mais de 16. 16 é o máximo possível. Jorge, 2. Então, no dia que você faltou, eu não fiz chamada, e no dia que... Mas na realidade são 12. É assim, ó. Eu cheguei atrasada. Se você tiver nota para passar, aí eu tiro caso você estoure aqui, mas tem pouca. Ó, basicamente essas pessoas aqui que nunca vieram aqui. Rafael. Ele tá vindo, hein? Ele tá vindo. Quem não tá? É Rafael. Ah, tá. Agora lembrei. Ok. Entenderam? Reta normal e reta tangente. Perpendicular. Mas por falar em paralela, né? Não, pra que falar em paralela? Você não lembra, né? O quê? É tipo, vai ter essa coisa. A álgebra vetorial é. Foi sobre isso. A aula de geometria começou paralela e começou Ó, gente, ó. A segunda questão é assim, ó. Você dá essa função aqui. Então, determine a equação da reta normal. Da reta. Não, normal não. Que é tangente ao gráfico de f e é paralela e é a reta o momento de vocês conversarem é agora, por exemplo, quando eu estou escrevendo isso aqui, aí vocês, na hora da explicação, aí, porque vocês fazem o contrário, não tem sentido. Vamos entender esse exemplo aqui. Vamos pegar a função lá, x². Tô com fome já. A vontade que eu tenho, na hora que acordar, já é almoçar. Determine a equação da reta que é tangente ao gráfico de f e é paralela à reta. Vamos colocar essa reta aqui, ó, x2 sobre x dividido por 2 mais 3. Para ver o que acontece. Essa reta tá assim, ó. Ela não é tangente, mas eu quero uma que é paralela a essa daqui e é tangente ao gráfico da função. Então, imagina que essa reta aqui, ó, imagina que ela vai descer, desce, e eu escrevo uma aqui paralela lá embaixo, tá? Mas, primeira observação nesse exemplo aqui, eu tenho duas retas paralelas. Aí a pergunta Oi? Pergunta de milhões, pode ser. Não, mas a pergunta de milhões é: qual é a relação entre os coeficientes angulares das duas retas? Oi? Acho muito tempo vocês acham assim.
eu tenho duas retas, né? Paralelas. O que eu posso dizer? Vontade de explodir um negócio desse. O que... Aí depois... Enfim. O que ocorre... Qual é a relação entre os coeficientes angulares das duas retas? O que eu posso dizer sobre o coeficiente angular das duas? É o mesmo. Vocês imaginam o seguinte, se elas são paralelas, elas têm a mesma inclinação. Por isso que elas têm o mesmo coeficiente angular. Se o... como se fosse o mi do vértice, que é igual... O professor falou que o etiol tem que ser igual ao mi, que era o que eu esqueci. Ele falou o quê? O professor de álgebra falou que o etiol tem que ser igual ao mi. Etiol? Deixa eu letra grega. Foi o que ele falou, velho. Tá. Mas o fato é que os dois não têm o mesmo coeficiente angular. Não. Então eu vou desenhar mais ou menos, ó. Esse vermelho é mais ou menos essa curva que tá aqui, tá? Aí tem azul, então essa daqui é a reta que eu conheço. Mas eu quero determinar essa que está aqui embaixo. Então, primeira pergunta, aliás, segunda. Qual é o coeficiente angular dessa reta aqui, ó? Essa daí sim é a hora que vocês começam a... Qual é o coeficiente angular da reta x sobre 2 mais 3? Só olhando assim. Eu já falei isso em algumas aulas anteriores. E aí? Essa aqui é valendo um ponto. Cadê? Faz uma mais difícil, né? As outras se dá chance pro pessoal. Tem que ser humilde. Cadê? Qual é o coeficiente angular dessa? Não? Ai, meu Deus do céu. Ó, gente, eu já falei isso daqui. Quando vocês estiverem estudando, vocês devem encarar o seguinte, que é uma coisa que vocês não vão precisar... É porque, assim, quando eu fazia ensino médio, o que eu fazia? Como eu tinha memória muito boa, eu não me preocupava muito. Eu sabia que eu ia memorizar tudo que eu tinha que memorizar no dia da prova para fazer a prova. Sério. Eu fazia assim, ó, e memorizava tudo. Mas depois, você sabe o problema dessa memória. Depois você esquece instantaneamente. Mas aqui vocês devem fazer o contrário. Vocês têm que encarar tudo que eu falo aqui, e nas outras também, como uma coisa que vocês vão precisar em algum momento. Eu já falei que o coeficiente angular dessa reta é essa constante aqui, ó. Medo de quê? De mim. Gente, eu sou tão de boa. Na verdade, há muito tempo que ninguém me vê zangado. Sério. Geralmente, quando eu tô com muita raiva, eu meio que me isolo, porque não dá certo. Então, o coeficiente angular dessa reta, gente, é a constante 1 sobre 2, que é o coeficiente que acompanha o x. Tá? Mas é o seguinte, ó. Hã? Mas não é 1 sobre 2 são dois números distintos. E aí é o seguinte, ó. Vamos lá. O coeficiente angular dessa reta é 1 sobre 2. Como as duas são paralelas, as duas têm o mesmo coeficiente angular. Outra observação. O coeficiente angular da reta tangente, eu sei qual é. É f' de p. Então, se o coeficiente angular da reta tangente é f' de p e o coeficiente angular dessa reta aqui é 1/2, e os dois são iguais, significa que f' de p é igual a 1/2.
Entendeu? Porque esse aqui é o coeficiente angular da reta tangente, esse aqui é o da reta paralela a ela. Como eles são paralelas, eles necessariamente são iguais. Agora, com essa informação, eu calculo a derivada da função no ponto P. Então, a função é x². A derivada dela é 2x. Ou seja, disso daqui, eu ganho que, com a derivada no ponto P, é 2p, igual a 1/2. E aqui eu ganho que o P é 1/4. É o ponto de tangência. E aí pronto. É só calcular o f de P, que é o f de 1/4. O f de P, que é o f de 1/4, que é 1/4 ao quadrado, né? Porque a função é x², que é 1/16. E aí, é só agora jogar na fórmula y menos f de P, f' de P, x menos P. Y menos f de P é 1/16, igual o f' de P, você não precisa nem calcular porque ele já está aqui, ó. Ele é 1/2. X menos P, o P é 1/4. Ó, se eu colocar aqui agora y menos 1/16, que é igual a 1/2, x menos 1/4, tá vendo? Ele dá a reta justamente que é paralela à reta azul e a tangente ao branco. Ok? Que era o problema que era o problema, né? Encontrar essa reta verde que é paralela à azul e a tangente ao gráfico. Que é a informação novamente. A informação fundamental aqui é que o coeficiente angular das duas retas é igual, porque elas são paralelas, têm a mesma inclinação, tá? Ok, então a resposta aqui, se vocês quiserem desenvolver, tá, mas vou deixar aqui. Vou fazer só mais um exemplo e aí eu libero vocês. Ó, o exercício 4 vocês tentem fazer os exercícios dessa lista, viu? Porque com certeza vai cair alguma coisa na prova. Isso aqui. Não, é só os que já estão aqui já é suficiente. Lembre que vocês têm que tirar nota, viu? Vocês têm que tirar nota. Exatamente. Não. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Quando eu inventei esse negócio de prova em grupo, eu falei, é pra todo mundo tirar 10 em tudo. Sério.
Como a prova não. Eu falei, a prova não tá. Seria a mesma prova que fosse individual? Eu falei, não. Em grupo pesquisado é para todo mundo tirar 10. Eu não estava me preocupando com o exame final de ninguém. Agora eu estou preocupado. É só mais uma prova. Ó, na administração. Hã? É só mais uma prova. É. Que a minha ideia não. Exame. Mas aí vocês estão insistindo em querer fazer exame final? Não sei qual é. Eu, assim, tô pensando em vocês cobrar as 3 mesmo, maiores. Porque eu não tô sentindo que... Não tô sentindo a reciprocidade de vocês. Vocês estão entendendo? Não tô... Não, eu acho... É por isso que eu tô... Né? Tem 10 alunos aqui que tem que se tirar acima de 7,5, passa com 7. 10 alunos. Aí tem, porque basicamente são 20 que estão frequentando, mas tem 10 que tirar acima de 7,5, passa com 7. Passa com acima de 7, né? 7,5 para lá. Você disse que quem ficasse com o Eu vou ver o que acontece. Dava aquele stand-by, vai-se embora. Ai, meu Deus. Mas não contem com ovo no... Hã? Vai, mas você sempre é, gente, não é? Sempre as questões que eu faço aqui na sala, não invento. Determine a equação da reta perpendicular à reta e que é tangente ao gráfico. Vamos lá, vou escrever o gráfico aqui. X² menos 3x. Aí eu vou escrever aquela outra reta. É 2y, né? Aliás, eu vou escrever aqui, mas eu não quero escrever desse jeito não. 2y mais x... E... Como é que é? Pronto, eu tenho essa reta aqui. Aí vamos lá. No exemplo, ele pede uma reta perpendicular a essa aqui e que é tangente ao gráfico da função. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa expressão aqui e manipular um pouco. Aí eu divido por 2. Aí eu pergunto para vocês, qual é o coeficiente angular desta reta aqui, ó? Não. Muito bem. Eita, novela. Coeficiente... Oi? Poderia colocar o 3 menos x só sobre 2? O 3... 3 menos x só sobre 2? Sobre 2? 3 menos x... Sim, tipo, colocar 1 sobre 2. Ah, pode. Mas eu separei aqui para ficar mais nítido do coeficiente angular. Aí o seguinte, ó. Imagine o seguinte, imagine que essa reta aqui, que eu desenhei, ela tem coeficiente angular m. Uma reta perpendicular a ela tem coeficiente angular menos 1 sobre m. Então, se essa reta aqui, ó, a y, ela tem coeficiente angular menos 1 sobre 2, qual é o coeficiente angular de uma reta que é perpendicular a essa? Inverte essa constante aqui. Então, eu inverto. E multiplico por menos 1. Então, pega menos 1 aqui. Então, primeiro, quando eu inverter aqui, eu vou ter quanto? 2, né? Quando eu multiplicar aliás, eu vou ter menos 2. Aí pego o menos 2 e multiplico por menos 1, vai dar 2. Note que 2 é o coeficiente angular da reta que é perpendicular
coeficiente angular. Vocês vão quebrar o meu... Como é que é? Vocês vão quebrar o... Porque desde 2019 que eu não aplico exame final. Tá reta. Mas no final nunca é bom, gente, porque é muita loteria. Né? Ó, então, m igual a 2 é o coeficiente angular da reta que é perpendicular a essa daqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque no exemplo, ó, ele pede uma reta que é perpendicular a essa e a tangente. E aí, para ser tangente, o coeficiente angular dessa reta tem que ser a derivada no ponto. Então, queremos uma reta, daí é necessário que... Você inverte o 3 sobre 2 e o menos x sobre 2 numa pedra, no final. É porque ele entendeu na hora. Não, mas é porque o menos 2 é menos 2 mais 1. Isso aqui é? Não, só a ordem das frações. Perpendicular. Obrigado. Daí é necessário que a derivada no ponto seja igual a 2. Ela tem que ser 2. Por quê? Porque o coeficiente angular da reta tangente é a derivada e o coeficiente angular de uma reta perpendicular basicamente é o seguinte. Eu tenho aqui o gráfico, aí eu tenho uma reta lá que eu conheço, que é y igual a menos x. Só que, na verdade, não é esse o desenho, não. Ela tá... Só que eu quero uma que é perpendicular à tangente. Então, primeiro determino a tangente. E aí depois eu perpendiculo, né? Assim. Tá? Então, essa daqui, essa verde, ela tem um coeficiente angular igual a da normal, né? Que é o invertido e trocado o sinal, que é 2. Pronto, feito isso. Agora é só fazer esse cálculo. Qual é a derivada da função? A derivada é no ponto P, né? A minha função é x² menos 3, então é 2x menos 3, ou seja, 2p menos 3 igual a 2. 2p é igual a 5. P é 5 sobre 2. Então, aqui é o ponto de tangência. Tá? Aí, como eu quero a reta normal, é só agora escrever a reta que eu quero é essa daqui, ó. A reta que eu quero é y menos f de p, 2, que é o coeficiente ali. Aí é só substituir. F de p, o f... Ah, mas tem que calcular ainda isso daqui. Espera aí, eu vou calcular o f de p aqui. Tchau. Tá isso aqui, 25 sobre 4 menos sobre 2. Então é menos 5 sobre 4, né? Porque vai ficar 30 sobre 4. Muito bem, então a reta vai ser y menos 5 sobre 4, 2
x menos 5 sobre 2. Vamos ver? Perdão, como vai ser menos, aqui é mais, tá? Então, é mais 5 sobre 4 igual a 2 x menos sobre 2. Então, primeiro, o que a questão pede mesmo? Eu quero uma reta perpendicular à reta essa daqui, primeiro. A reta preta é perpendicular à roxa, né? Que é da questão. E a reta em questão, ela tem que ser tangente ao gráfico. Então, satisfaz as duas coisas, ó. A reta preta, ela é perpendicular à reta roxa e é tangente ao gráfico. Tá? Então, assim, tem muita coisinha aqui nesse tipo de exemplo. Vocês devem revisar essas que eu falei aqui. E é isso por hoje.